Que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar de espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. A grande ilusão que muitas pessoas têm de que o passado era melhor do que hoje. Ora, como eu já disse, isso não passa de uma grande ilusão. Normalmente quem pensa assim é porque tem uma dificuldade para se adaptar às mudanças. Ou também por vaidade, por ver que o tempo está passando e que está perdendo a sua juventude, mas ganhando a experiência, né? E evoluindo na vida, evoluindo em espírito. Por quê? Porque a vaidade é ilusória. Então a pessoa tem a saudade, aquela vontade de ser jovem novamente. Se esquece de todos os problemas que vêm com a juventude, que é a inexperiência, a insegurança. Todas as idades, todas as épocas da nossa vida têm vantagens e desvantagens, coisas boas, coisas não tão boas. Porque a infância traz a inocência, as brincadeiras, mas também a dependência, a falta de liberdade. Com a adolescência vêm as inseguranças, vêm as dúvidas quanto ao futuro e tantos outros problemas, tantos outros riscos, né? Quantas ameaças que tem para o nosso futuro diante de um mundo ainda desconhecido. Na idade adulta, vem as responsabilidades, vem a necessidade de crescer profissionalmente e crescer como pessoa. Já na velhice, é a consolidação de tudo. Você tem a liberdade, tem a experiência e sabe que está próximo de concluir a sua missão. Então não há por que querer voltar ao passado. É como se alguém, no último ano de faculdade, quisesse voltar ao primeiro ano fundamental. Com aquele pensamento, com aquele conhecimento que ele tinha naquela época. Não faz sentido, não é mesmo? Então, antes de tudo, querer a volta ao passado, além de ser uma falta de adaptabilidade às mudanças ao tempo presente, é a incapacidade de aproveitar todos os momentos da vida e ser feliz hoje. Por quê? Porque o passado é muito importante como ponto de referência, como onde nós conseguimos toda a nossa experiência. O presente é a consolidação de tudo que nós somos hoje, de toda a nossa experiência ao longo da nossa vida. E o futuro nós estamos construindo agora. Então, o mais importante, o que existe é o hoje. Vivamos o hoje. Ele é um presente. Não vamos romantizar o passado. O passado não era tão bom como quando a gente se lembra dele, não. A gente tem a mania de esquecer os momentos ruins e lembrar com saudade daqueles tempos, né? E para nós agora é muito bom, mas na época nem tanto. Aquela história de que eu era feliz e não sabia, não era não. Você era exatamente como é hoje, né? Aquele tempo era exatamente como é hoje, cheio de momentos bons, momentos ruins e outros nem tanto.
A vida é cheia de momentos, é feita de momentos bons, ruins. Estes momentos é que são a nossa realidade. Temos que nos adaptar às mudanças. As mudanças fazem parte da evolução. E a evolução é lei de Deus. Todos nós evoluímos. Nós fomos criados simples e ignorantes. E vamos evoluir até que possamos comungar em pensamento e a nossa essência volte para o Criador. Medo, vaidade e juventude. A desejar voltar ao passado é o medo da vida presente. É vaidade, pensando na beleza perdida. A juventude perdida. Não é perdida não, pois com ela você fez o seu presente. Antigamente não era melhor. Isso é história. Isso a história nos mostra. É só você voltar à história e voltar no tempo que você vai ver que as coisas não eram fáceis para os nossos antepassados. Nossos antepassados sofreram muito, com muito mais dificuldades do que agora. Eles tinham muito mais dificuldades do que nós temos agora. É incomparável. Vamos colocar, por exemplo, a questão das mulheres. Como melhorou tanto este mundo, está bem melhor e bem mais fácil para as mulheres do que foi nos tempos passados. A mulher, por exemplo, somente em 1932 teve o direito de votar, de ser cidadã, e assim como o homem ter o direito de escolher os seus representantes, aqueles que representam as suas vontades, que representam os seus ideais. Em 2021, o STF derrubou a tese da legítima defesa da honra. Essa tese permitia aos homens, em caso de traição comprovada ou suposta traição, de matar a companheira, a mãe dos seus filhos. Ele matava, assassinava a sua companheira, deixava seus filhos órfãos, destruíam uma família, faziam sofrer todos aqueles que amavam aquela mulher e saíam impunes. A justiça não os alcançava, a justiça dos homens, é claro, não os alcançava. Então, o homem tinha o direito de matar sua esposa. Sua esposa, por sua vez, só podia trabalhar, naquela época, com autorização por escrito do marido. Se ela se separasse do marido violento, alcoólatra, cruel, se ela se separasse dele, ela, para a sociedade, ela era considerada como uma vadia, como uma prostituta. Vejam as mudanças que tivemos ao longo do tempo. Em 1960, foi inventada a pílula anticoncepcional, que veio mais uma vez libertar a mulher. É mais uma libertação da mulher. A mulher, antes da pílula, ela tinha 10, 16 filhos, porque ela não tinha como controlar a sua gravidez. Ela ia engravidando, muitas vezes morria no parto, e essa quantidade de 10, 16 filhos aprendia ao lar e a um marido, muitas vezes cruel e violento, porque ela não tinha opção. As crianças, por sua vez, sofriam também, vendo essas crueldades, essa violência dentro da sua casa. Por falar em crianças, em 1980 foi criado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que impediu
os constantes abusos a que eram sujeitas as crianças. As crianças, há algum tempo atrás, os pais espancavam, não batiam, espancavam muitas vezes seus filhos até machucá-los e muitas vezes, em casos graves, até a morte. Ele dizia que estava educando a família. As crianças, quando sobreviviam, cresciam com traumas, com problemas, sérios problemas emocionais. Então a lei veio favorecê-las, inclusive quanto a abusos sexuais, que toda a vida aconteceu. Mas antigamente, pelo poder que tinha, pelo poder patriarcal que havia, não havia possibilidade de uma reação, de uma defesa. As mulheres naquela época, elas tinham, como já foi dito, 10, 16 filhos, às vezes mais. Mas, de 12 filhos, somente a metade, meia dúzia, sobreviviam por causa das inúmeras doenças. Doenças essas que foram controladas ou erradicadas através da vacina. Doenças como sarampo, varíola, poliomielite, tétano, coqueluche, entre outras, foram controladas e erradicadas. Hoje, as crianças, ao longo da sua infância, elas tomam 18 vacinas para enfermidades diferentes, o que garante a sobrevivência da maioria das crianças. Antigamente, a mortalidade infantil era altíssima. Era em torno de 40%, 50% das crianças morriam. A tortura. A polícia, antigamente, era comum que ela torturasse durante as investigações. O sujeito, a pessoa, era suspeita de um crime e torturada. Ora, sob tortura, a pessoa confessa até que matou Tiradentes. Sim, muitas pessoas foram torturadas e condenadas injustamente. Antigamente teve um caso muito famoso no passado. Vocês podem pesquisar no Google o caso dos irmãos Neves. Foi uma coisa absurda que mesmo naquela época abalou toda a população do Brasil. Virou filme. Eles foram barbaramente torturados e depois se descobriu que eles eram inocentes. Mas aí já era tarde demais. O mal já estava feito. Isso era comum. Eu me lembro, quando eu era criança, eu morava a menos de uma quadra de uma delegacia, e quantas vezes nós acordávamos de madrugada com os gritos dos presos sendo torturados. Hoje ainda acontece prisões de guerra. Até mesmo em algumas delegacias isso ainda acontece. Mas agora as pessoas têm como se defender. As provas obtidas sob tortura não são mais válidas, elas são nulas. Então não adianta a polícia torturar o preso para que ele confesse. A não ser por puro sadismo, é claro. Mas para o processo, para a investigação, não tem valor algum. Resumo. Antigamente nunca foi melhor do que hoje. Nós pensamos isso, nós achamos até que as coisas não melhoram, mas melhoram. Acontece que os avanços são vagarosos. Nós avançamos muito mais na área de tecnologia, na área científica, do que na área de costumes, na área moral e na área ética, na área espiritual. Esses avanços da área espiritual e moral e ética, eles são bastante lentos para uma vida. Então, durante uma vida, nós notamos pequenas mudanças. Mas se você olhar a história, você vai ver que
em 5 gerações, em um século, as coisas mudam muito. Né? Em uma vida, 50 anos, muda. Mas não tanto, eu digo, na área espiritual, na área moral, porque os avanços científicos acontecem em uma década, praticamente há uma revolução científica. Mas moralmente, essas mudanças se dão muito vagarosamente. Mas elas acontecem e nós podemos observar que a humanidade está cada dia melhor, está melhorando. Está longe ainda de atingir a perfeição, o estágio superior. Mas nós estamos avançando, nós estamos progredindo, porque o progresso é lei. E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês o apoio para o canal e peço a Deus que nos ilumine o nosso caminho, que nos dê paz, saúde, felicidade, que nos dê prosperidade, nos dê equilíbrio e nos dê amor. Até logo, até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Namastê.